Capítulo 13. Último capítulo do livro. Finalmente, há alguma coisa que se possa fazer a respeito? Na primeira parte deste livro, mostrei com algumas breves observações a bagunça em que estamos metidos. Nessa segunda parte, tentei explicar por que, na minha opinião, tanta gente normal e decente sente repulsa pelo único remédio, ou seja, o socialismo. É claro que a necessidade mais urgente nos próximos anos é capturar essas pessoas normais e decentes, antes que o fascismo mostre seu trunfo. Não quero levantar aqui a questão dos partidos e das tramóias políticas. Mais importante que qualquer rótulo partidário, embora a simples ameaça de fascismo logo vai dar origem, sem dúvida, a algum tipo de frente popular, é a difusão da doutrina socialista de uma forma efetiva. É preciso fazer com que as pessoas estejam prontas para agir como socialistas. Há incontáveis pessoas que, sem ter consciência disso, estão de acordo com os objetivos essenciais do socialismo e poderiam ser conquistadas quase sem esforço, bastando encontrar a palavra certa, capaz de tocá-las. Cada pessoa que conhece o significado da pobreza, cada um que tem um ódio genuíno pela tirania e pela guerra, está potencialmente do lado socialista. Minha tarefa, portanto, é sugerir necessariamente, em termos muito gerais, de que forma se poderia fazer uma reconciliação entre o socialismo e seus inimigos mais inteligentes. Vamos começar falando dos inimigos, isto é, de todos os que percebem que o capitalismo é ruim, mas têm uma sensação incômoda, uma espécie de náusea ou tremor quando se menciona o socialismo. Como já observei, isso se deve a duas razões principais. Uma é a inferioridade pessoal de muitos socialistas, tomados individualmente. A outra é o fato de que o socialismo, com muita frequência, é associado a uma concepção pérfida de progresso típica dos homenzinhos balofos, algo que revolta qualquer um que tenha o sentimento da tradição ou o mais rudimentar senso estético. Vou abordar o segundo ponto em primeiro lugar. Essa rejeição ao progresso e à civilização da máquina, tão comum entre pessoas sensíveis, só é defensável como atitude mental. Não é uma razão válida para rejeitar o socialismo, pois pressupõe uma alternativa que não existe. Quando você diz, sou contra a mecanização e a padronização, e portanto sou contra o socialismo, está dizendo, na verdade, sou livre para viver sem a máquina, se eu assim decidir, o que é um absurdo. Todos somos dependentes da máquina. E se as máquinas parassem de funcionar, a maioria de nós morreria. Você pode odiar a civilização da máquina, e provavelmente tem razão de odiar, mas neste momento não existe a opção entre aceitá-la ou rejeitá-la. A civilização da máquina está aqui, e só pode ser criticada internamente, pois todos nós estamos dentro dela. São apenas os tolos românticos que se vangloriam de ter escapado, tal como o cavalheiro de letras no seu chalé, estilo Tudor, com água corrente, quente e fria, ou o machão, que parte para viver uma vida primitiva na selva, levando um rifle Mannlicher e 4 vagões cheios de comida em lata. E quase com certeza, a civilização da máquina continuará a triunfar. Não há razão para pensar que ela vai destruir a si mesma ou parar de funcionar por iniciativa própria. Logo, a guerra vai destruir completamente a civilização. Faz algum tempo que se afirma isso, mas, embora a próxima grande guerra com certeza será tão horrível que fará todas as guerras anteriores parecerem piada, é bem provável que ela acabe com o progresso mecânico. É verdade que um país muito vulnerável como a Inglaterra, e talvez toda a Europa Ocidental, poderia ser reduzida ao caos por alguns milhares de bombas bem colocadas, mas no momento é impossível imaginar uma guerra capaz de aniquilar
o industrialismo em todos os países ao mesmo tempo. Podemos ter como certo que a volta ao modo de vida mais simples, mais livre e menos mecanizado, por mais desejável que seja, não vai acontecer. Não é fatalismo, é apenas aceitar os fatos. Não faz sentido ser contra o socialismo com a justificativa de que você faz objeções ao Estado colmeia, pois o Estado colmeia já chegou. A opção não é, por enquanto, entre um mundo humano e um inumano. É simplesmente entre o socialismo e o fascismo. E o fascismo, na melhor das hipóteses, é um socialismo sem nenhuma das virtudes do socialismo. A tarefa do indivíduo pensante, portanto, não é rejeitar o socialismo, e sim tomar a decisão de humanizá-lo. Uma vez que o socialismo esteja a caminho de estabelecer, os que conseguem perceber o conto do vigário, que é o progresso, provavelmente vão resistir. Na verdade, é sua função especial fazer isso. No mundo da máquina, eles têm que ser uma espécie de oposição permanente, o que não é o mesmo que ser obstrucionista ou traidor. Mas nesse caso, estou falando do futuro. No momento, o único caminho possível para qualquer pessoa decente, por mais que seja conservadora ou tenha um temperamento anarquista, é trabalhar pelo estabelecimento do socialismo. Nada mais pode nos salvar do infortúnio do presente ou do pesadelo do futuro. Opor-se ao socialismo agora, enquanto 20 milhões de ingleses estão subnutridos e o fascismo conquistou metade da Europa, é suicídio. É como iniciar uma guerra civil bem quando os bárbaros já vêm cruzando a fronteira. Aquele preconceito de mera reação nervosa contra o socialismo, que não se baseia em nenhuma objeção séria, deve ser deixado de lado. Como já percebi, muita gente que não sente aversão ao socialismo sente aversão pelos socialistas. O socialismo, tal como apresentado agora, não é atraente, sobretudo porque parece, pelo menos visto de fora, um brinquedo de malucos excêntricos, doutrinários, bolcheviques de salão e assim por diante. Mas vale a pena lembrar que isso só é assim porque os malucos excêntricos, doutrinários, etc., tiveram permissão de chegar lá primeiro. Se o movimento fosse invadido por gente com cérebro melhor e com mais senso de decência comum, os tipos questionáveis cessariam de dominá-lo. No momento, tudo o que podemos fazer é cerrar os dentes e ignorá-los. Eles vão parecer muito menores depois que o movimento tiver sido humanizado. E, além disso, são irrelevantes. Temos que lutar pela justiça e pela liberdade. E o socialismo realmente significa justiça e liberdade, quando se retira dele os absurdos. São apenas os pontos essenciais que vale a pena lembrar. Afastar-se do socialismo porque há tantos socialistas tomados individualmente, que são pessoas inferiores, é tão absurdo como recusar-se a viajar de trem porque você não gosta da cara do cobrador. Depois, temos o socialista em si, mais exatamente aquele tipo falante que escreve panfletos. Estamos em um momento em que é absolutamente necessário que os esquerdistas de todos os tipos e nuances abandonem suas diferenças e se unam. Na verdade, isso até certo ponto já está acontecendo. É óbvio então que agora o tipo mais intransigente de socialista precisa se aliar às pessoas que não estão em perfeita concordância com ele. Em geral, esse tipo não se dispõe a fazer isso, e com razão, pois percebe o perigo bem real de que o movimento socialista descambe para uma versão aguada, uma baboseira cor-de-rosa, ainda mais ineficiente do que o Partido Trabalhista no parlamento. No momento, por exemplo, há um grande perigo de que a Frente Popular, que o fascismo talvez faça nascer, não venha a ter um caráter genuinamente socialista, mas que apenas seja uma manobra contra o fascismo alemão e italiano, não o inglês.
Assim, a necessidade de união contra o fascismo pode atrair os socialistas para uma aliança com seus piores inimigos. Mas nunca haverá perigo de se aliar às pessoas erradas se você mantiver sempre em primeiro plano os pontos essenciais do seu movimento. Este é um princípio básico que precisa ser adotado. E quais são os pontos essenciais do socialismo? Qual é a marca do verdadeiro socialista? Proponho que o socialista de verdade seja alguém que deseje ver a tirania derrubada, não apenas como algo desejável, mas que o deseje verdadeiramente. Imagino, porém, que a maioria dos marxistas ortodoxos não aceite essa definição, ou só a aceite muito a contragosto. Por vezes, quando ouço essa gente falar, e mais ainda quando leio seus livros, tenho a impressão de que, para eles, todo o movimento socialista não passa de uma espécie de caça a hereges, uma perseguição divertida, um frenesi de xamãs pulando ao bater os tambores, cantando Fê Fi Fofum, estou sentindo cheiro de sangue. É alguém se desviando para a direita. É por isso que é muito mais fácil você se sentir socialista quando está no meio da classe trabalhadora. O socialista da classe trabalhadora, tal como o católico da classe trabalhadora, é fraco em doutrina e mal consegue abrir a boca sem soltar uma heresia, mas ele tem dentro de si o espírito da coisa. Ele realmente percebe a questão central, percebe que o socialismo significa derrubar a tirania e que a Marselhesa, se fosse traduzida em seu proveito, iria atraí-lo mais profundamente do que qualquer tratado erudito sobre o materialismo dialético. Neste momento, é perda de tempo insistir que aceitar o socialismo significa aceitar o lado filosófico do marxismo e ainda a adulação da Rússia. O movimento socialista não tem tempo para ser uma liga dos materialistas dialéticos. Ele deve ser uma liga dos oprimidos contra os opressores. É preciso atrair o homem que pratica aquilo que diz e afastar o liberal amante da conversa fiada, o que deseja que o fascismo estrangeiro seja destruído para que ele possa continuar usufruindo em paz de seus dividendos. O tipo do farsante que aprova resoluções contra o fascismo e o comunismo, isto é, contra os ratos e contra o veneno mata-ratos. Socialismo significa derrubar a tirania tanto em casa como no estrangeiro. Enquanto você mantiver esse fato bem na linha de frente, não terá muita dúvida em saber quem são seus verdadeiros aliados. Quanto às diferenças menores, e até a diferença filosófica mais profunda, é sem importância, se comparada a salvar os 20 milhões de ingleses cujos ossos estão apodrecendo de subnutrição. O momento de discutir sobre elas virá depois. Não penso que os socialistas precisem sacrificar qualquer ponto essencial, mas com certeza terá de sacrificar muitos aspectos externos. Ajudaria muitíssimo, por exemplo, se o cheiro de excentricidade ainda estranhado no movimento socialista pudesse ser eliminado. Ah, se todas as sandálias e camisas verdes pistaches pudessem ser empilhadas e queimadas, e se cada vegetariano, abstêmio e católico benemérito pudesse ser mandado de volta ao Welming Garden City para fazer sua yoga em silêncio. Mas temo que isso não vai acontecer. O que é possível, porém, é que o tipo mais inteligente de socialista pare de alienar possíveis correligionários de maneiras tolas e totalmente irrelevantes. Há várias pequenas atitudes pedantes que poderiam ser descartadas com facilidade. Um exemplo é a péssima atitude do marxista típico em relação à literatura. Dos muitos exemplos que me vêm à mente, darei um só. Parece trivial, mas não é. No antigo semanário Works Weekly, um dos precursores do Daily Worker, havia uma coluna de literária do tipo Livros na mesa do editor. Por muitas semanas o tema foi Shakespeare, até que um leitor irado escreveu dizendo: "Prezado camarada, nós não queremos saber desses escritores burgueses como Shakespeare. Vocês não podem nos dar algo um pouco mais proletário?
etc, etc. A resposta do editor foi simples. Se você consultar o índice de O Capital de Marx, verá que Shakespeare é mencionado várias vezes. E note, por favor, que isso bastou para silenciar a objeção. Já que Shakespeare tinha recebido as bênçãos de Marx, ele se tornou respeitável. É essa mentalidade que afugenta as pessoas comuns e sensatas do movimento socialista. E nem é preciso gostar de Shakespeare para sentir repulsa por esse tipo de coisa. E mais uma vez, falo daquele horrível jargão que quase todo socialista acha necessário empregar. Quando a pessoa comum ouve expressões como ideologia burguesa, solidariedade proletária, expropriar os expropriadores, não se sente inspiradas por elas. Sente apenas antipatia, aversão. Até mesmo a palavra camarada já fez o seu trabalho sujo, ajudando a desacreditar o movimento socialista. Quantas pessoas ainda hesitantes já pararam no limiar? Quem sabe foram a alguma reunião pública e viram os socialistas se dirigirem um ao outro com certo constrangimento, como camarada, e trataram de se esgueirar para ir, desiludidos, tomar uma cerveja no bar da esquina. E o instinto desse homem é saudável, pois onde está a sensatez de colar em você mesmo um rótulo ridículo que mesmo depois de longa prática ninguém consegue pronunciar sem engolir seco de vergonha? É um desastre deixar esse curioso, esse cidadão comum, ter a ideia de que ser socialista significa usar sandálias e despejar um falatório sobre materialismo dialético. É preciso deixar claro que no movimento socialista há lugar para seres humanos. Do contrário, o jogo acabou. E isso levanta uma grande dificuldade. Significa que a questão de classe, distinta do mero status econômico, deve ser encarada de modo mais realista do que ocorre hoje. Por 3 capítulos, discutimos a dificuldade da questão de classes. O principal fato que deve ter surgido, creio, é que, embora o sistema de classes da Inglaterra já não tenha utilidade, ele continua existindo e não dá sinal algum de estar morrendo. A questão fica mais confusa quando se considera, como faz tantas vezes o marxista ortodoxo, por exemplo, Alec Brown, em seu livro The Fate of the Middle Classes, o destino da classe média, interessante em alguns aspectos que o status social é determinado apenas pela faixa de renda. Do ponto de vista econômico, existem, sem dúvida, apenas 2 classes, os ricos e os pobres. Mas do ponto de vista social, há toda uma hierarquia de classes. E os costumes e as tradições que se aprendem em cada uma delas na infância não são só muito diferentes, mas, e este é o ponto essencial, em geral persistem desde o nascimento até a morte. Vem daí os indivíduos anômalos que encontramos em todas as classes sociais. Encontramos escritores como H.G. Wells e Arnold Bennett, que ficaram imensamente ricos, mas conservavam intactos seus preconceitos não conformistas de classe média baixa. Encontramos milionários que não conseguem pronunciar o age. Pequenos comerciantes com renda muito inferior à de um pedreiro, mas que se consideram e são considerados socialmente superiores ao pedreiro. Vemos um rapaz saído de algum colégio interno, governando uma província inteira na Índia, e um diplomado na escola pública vendendo aspirador de pó de porta em porta. Se a estratificação social correspondesse precisamente à estratificação econômica, o egresso da escola pública adotaria um sotaque popular, Cockney, no mesmo dia em que sua renda baixasse para menos de 200 libras por ano. Mas será que ele adota mesmo? Pelo contrário, ele imediatamente se torna 20 vezes mais de escola pública do que era e se aferra à velha gravata de escola, como uma tábua da salvação. E até o milionário, que não pronuncia o age, mesmo que faça aulas de elocução e aprenda o sotaque da BBC, quase nunca consegue se disfarçar tanto quanto gostaria. De fato, é muito difícil escapar, culturalmente, da classe em que cada um nasceu. À medida que a prosperidade declina, as anomalias sociais vão se tornando mais comuns. Não vemos tantos milionários que não pronunciam o age,
mas vemos cada vez mais ex-alunos de escola pública vendendo aspirador de pó e cada vez mais pequenos lojistas empurrados para o asilo dos pobres. Grandes faixas da classe média vão sendo aos poucos proletarizadas, mas o essencial é que elas não adotam, pelo menos não na primeira geração, o ponto de vista do proletário. Aqui estou, por exemplo, com uma educação burguesa e uma renda de operário. A qual classe eu pertenço? Economicamente, pertenço à classe operária, mas para mim é quase impossível me considerar qualquer coisa que não um membro da burguesia. E supondo que eu tivesse que adotar um lado, ao lado de quem eu deveria me posicionar? Da classe superior que está tentando me espremer até eliminar minha existência? Ou da classe trabalhadora cujos costumes não são os meus? É provável que eu, em qualquer questão importante, escolhesse o lado da classe trabalhadora. Mas o que dizer dos outros, as dezenas ou centenas de milhares de pessoas que estão mais ou menos na mesma situação? E o que dizer daquela classe muito mais numerosa que chega aos milhões? Escriturários, todo tipo de funcionário de gravata e terno preto, cujas tradições são menos definidamente da classe média, mas que de certo não iriam agradecer se você os chamasse de proletários? Todos esses têm os mesmos interesses e os mesmos inimigos que a classe proletária. Todos estão sendo roubados e espezinhados pelo mesmo sistema. E, contudo, quantos percebem isso? Quando o aperto chegar, quase todos vão adotar o lado de seus opressores, contra os que deveriam ser seus aliados. É bem fácil imaginar uma classe média esmagada e reduzida às profundezas da miséria e que conserva, mesmo assim, seus amargos sentimentos contra a classe operária. E aí temos, naturalmente, um partido fascista já pronto para surgir. É evidente que o movimento socialista precisa conquistar a classe média explorada antes que seja tarde demais. Acima de tudo, precisa atrair os funcionários de escritório, que são numerosos, e se soubessem como se unir, seriam poderosos. Óbvio é o fato de que até agora o movimento não conseguiu fazer isso. A última pessoa em que se poderia ter a esperança de encontrar opiniões revolucionárias é um escriturário ou um vendedor. E por quê? Em grande parte, creio, por causa do jargão proletário, que vem a reboque da propaganda socialista. Para simbolizar a guerra de classes, foi criada a figura mais ou menos mítica do proletário, um sujeito musculoso, porém abatido, de macacão sujo de graxa, em nítido contraste com o capitalista, um gordão malvado de cartola e casacão de peles. Parece que não há ninguém entre um e outro, mas a realidade é que em um país como a Inglaterra, cerca de 1/4 da população está nessa faixa intermediária. Se você despejar um falatório sobre a ditadura do proletariado, seria melhor começar explicando quem são os proletários. Mas devido à tendência socialista de idealizar o trabalhador manual, nunca esclareceram isso. Quantos desses infelizes exércitos de funcionários e balconistas trêmulos de frio, que em alguns aspectos estão, na verdade, pior de vida do que um mineiro ou estivador? Quantos deles se consideram proletários? Proletário, ou assim lhes ensinaram a pensar, é quem não usa colarinho nem gravata. Assim, se você tenta tocá-los falando sobre guerra de classes, só vai conseguir assustá-los. Eles se esquecem do salário, mas se lembram do sotaque e correm para defender a classe que os explora. Aqui, os socialistas precisam demonstrar, de modo a não deixar nenhuma dúvida, onde exatamente se situa a linha divisória entre o explorador e o explorado. Mais uma vez, é questão de se apegar aos pontos essenciais, e o essencial aqui é que todas as pessoas com uma renda pequena e incerta estão no mesmo barco e deveriam estar lutando do mesmo lado. Quem sabe poderíamos falar um pouco menos sobre capitalistas e proletários e um pouco mais sobre os que roubam e os que são roubados. Temos que abandonar esse hábito equivocado de fingir que os únicos proletários são os trabalhadores braçais. É preciso explicar claramente ao funcionário, ao engenheiro, ao caixeiro viajante, ao homem da classe média que empobreceu, que piorou de situação, ao dono do armazém do bairro, ao funcionário público de baixo escalão e
e a todos os outros casos duvidosos que eles são o proletariado e que o socialismo é um bom negócio para eles, assim como para o trabalhador braçal e o operário de fábrica. Não se deve deixar pensar que eles pensem que a batalha é entre os que pronunciam wage e os que não pronunciam, pois, se eles pensarem assim, vão entrar na luta do lado dos age. Estou deixando implícito que se deve convencer as diferentes classes a agir juntas sem que lhes peça, no momento, que abandone as suas diferenças de classe. E essa parece uma ideia perigosa. Também parece um pouco os acampamentos de verão do Duque de York, em que jovens operários eram misturados com estudantes bem-nascidos e com aquela conversa fiada sobre cooperação de classes. Estamos todos no mesmo barco, vamos remar juntos. O que é bobagem, ou fascismo, ou ambas as coisas. Não pode haver cooperação entre duas classes, cujos interesses reais são opostos. O capitalista não pode cooperar com o proletário, o gato não pode cooperar com o rato. E se o gato sugerir uma cooperação e o rato for tolo a ponto de concordar, logo vai desaparecer na goela do gato. Mas sempre é possível cooperar, contanto que seja com base em interesses comuns. Notem que as pessoas que precisam agir juntas são todas aquelas que se encolhem de medo do patrão e todas as que estremecem ao pensar no aluguel. Isso significa que o pequeno sitiante deve se aliar com o operário de fábrica, o escriturário com o mineiro de carvão, o mestre-escola com o mecânico de automóveis. Há alguma esperança de que isso aconteça, caso se consiga fazê-los compreender onde estão os seus interesses. Mas não vai acontecer caso se continue a incitar desnecessariamente seus preconceitos sociais, que em alguns deles são pelo menos tão fortes como qualquer consideração econômica. Há uma diferença real nos costumes e nas tradições entre o bancário e o estivador, e o sentimento de superioridade do bancário tem raízes muito profundas. Mais tarde, ele terá que se livrar desse preconceito, mas agora não é uma boa hora de lhe pedir isso. Seria melhor se os ataques automáticos e sem sentido aos burgueses, que fazem parte de quase toda a propaganda socialista, pudessem ser abandonados nesse momento. Em todo o pensamento e a literatura de esquerda, e em todos os níveis, desde os editoriais do Daily Worker até as histórias em quadrinhos dos New Chronicle, corre a tradição de atacar os bem-nascidos, um deboche persistente, com frequência muito estúpido contra os maneirismos e as relações de lealdade dos mais refinados, ou, no jargão comunista, os valores burgueses. Em geral não passa de conversa fiada, pois esses mesmos antiburgueses são eles próprios burgueses. Mas é muito prejudicial, pois permite que uma questão menor barre o caminho do maior. Desvia atentamente do fato central de que pobreza é pobreza, quer você trabalhe com pá e picareta ou com lápis e papel. Venho de classe média e minha renda é de cerca de 3 libras por semana, somando todas as fontes. Seria melhor se me pusessem do lado socialista do que me transformarem num fascista. Mas se você ficar me atacando sem cessar devido à minha ideologia burguesa, se me der a entender que de alguma maneira sutil eu sou uma pessoa inferior porque nunca executei um trabalho braçal, você só vai conseguir me contrariar. Sim, pois você estará me dizendo que sou por natureza um inútil, ou então que eu deveria modificar a mim mesmo de uma maneira que está além dos meus poderes. Não posso proletarizar o meu sotaque, nem algumas de minhas preferências e convicções, e mesmo que pudesse, não faria. Por que haveria de fazer? Eu não peço a ninguém que fale o meu dialeto, porque alguém haveria de me pedir que eu fale o seu. Seria muito melhor assumir que existem esses reais estigmas de classe e enfatizá-los o mínimo possível. São comparáveis a uma diferença de raças, e a experiência mostra que é possível cooperar com o estrangeiro e até mesmo com estrangeiros de quem não gostamos, quando é de fato necessário. Economicamente, eu estou no mesmo barco com o mineiro de carvão, o operário braçal, o trabalhador rural. Basta que alguém me lembre disso e eu irei lutar do lado deles. Mas culturalmente, sou diferente do mineiro, do operário braçal e do trabalhador rural. E se você enfatizar esse aspecto, pode acabar me colocando contra eles. Se eu fosse uma anomalia solitária, isso não teria importância, mas o que vale para mim, vale para incontáveis outras pessoas. Na mesma posição,
está o bancário que pensa no dia da demissão e o lojista que tenta se equilibrar à beira da falência. Eles são a classe média que vai afundando, e a maioria deles se apega à sua superioridade sob a impressão de que ela os mantém com a cabeça fora d'água. Não é boa política sugerir que joguem fora o colete salva-vidas. Há um perigo óbvio de que nos próximos anos grandes faixas da classe média deem uma repentina e violenta guinada para a direita. Ao fazer isso, podem ganhar ou adquirir uma força incrível. Até agora, a franqueza da classe média sempre se baseou no fato de que esses cidadãos nunca aprenderam a se unir. Mas, se o assustar de tal modo que eles acabem se unindo contra você, pode descobrir que despertou um demônio. Tivemos uma breve visão dessa possibilidade na greve geral. Não é possível endireitar as convicções que descrevi nos primeiros capítulos deste livro, nem salvar a Inglaterra do fascismo, a menos que possamos criar um partido socialista efetivo. Terá de ser um partido com intenções revolucionárias genuínas e numericamente forte o suficiente para poder agir. E só poderemos conseguir isso se oferecermos um objetivo que as pessoas comuns reconheçam como desejável. Isso significa que, além de tudo mais, precisamos também de uma propaganda inteligente. Menos falatórios sobre consciência de classe, expropriar os expropriadores, ideologia burguesa e solidariedade proletária. Para não falar naquelas sagradas irmãs, a tese, a antítese e a síntese. Precisamos falar mais sobre justiça, liberdade e o sofrimento dos desempregados. Menos sobre o progresso mecânico, os tratores, a barragem de Dnieper e a fábrica de salmão enlatado em Moscou. Esses detalhes, esse tipo de coisa, não é parte integrante da doutrina socialista e afasta muita gente que é necessária para a causa socialista. Inclusive, a maioria dos que conseguem segurar uma caneta na mão. Basta apenas martelar dois fatos na consciência do público. Primeiro, que os interesses de todos os explorados são os mesmos. E segundo, que o socialismo é compatível com a mentalidade da pessoa decente e comum. Sobre a complicada questão das distinções de classe, o único caminho possível, no momento, é ir com calma e evitar ao máximo assustar as pessoas. E, acima de tudo, chegar desses esforços do tipo de associação cristã de moços para quebrar as divisões de classe. Se você pertence à burguesia, não fique ansioso para dar um salto adiante e abraçar seus irmãos proletários. Eles talvez não gostem disso. E, se demonstrarem que não gostam, você pode acabar descobrindo que ainda tem preconceitos de classe e que eles não estão tão mortos como você imaginava. E se você pertence ao proletariado, seja por nascimento ou perante os olhos de Deus, não deboche automaticamente da velha gravata da escola. Ela envolve relações de lealdade que podem lhe ser úteis, se você souber lidar com elas. Acredito que existe alguma esperança de que quando o socialismo for uma questão viva, algo que importe genuinamente a um grande número de cidadãos ingleses, as dificuldades de classe poderão se resolver sozinhas, mais depressa do que agora parece possível. Nos próximos anos, ou vamos conseguir esse partido socialista efetivo de que precisamos, ou não vamos conseguir. Se não conseguirmos, o fascismo vai chegar. Provavelmente uma forma dissimulada, angliquizada de fascismo, com policiais cultos em vez de gorilas nazistas, e o leão e o unicórnio em vez da suástica. Mas, se conseguirmos, haverá uma luta, talvez uma luta física, pois a nossa plutocracia não vai ficar quieta e passiva debaixo de um governo genuinamente revolucionário. No momento em que as classes sociais tão distantes, que necessariamente formariam qualquer partido socialista, vierem lutar lado a lado, cada uma poderá ter sentimentos diferentes sobre a outra. E então, talvez, todo esse tormento do preconceito de classe possa acabar, e nós da classe média decadente, o professor particular, o jornalista freelancer meio faminto, a filha solteira do coronel que ganha 75 libras por ano, o desempregado graduado em Cambridge, o oficial da marinha sem navio, o escriturário, o funcionário público, o viajante comercial, o lojista do interior que já faliu 3 vezes, possamos afundar, sem mais lutas, na classe trabalhadora à qual pertencemos. E provavelmente, quando chegarmos lá, veremos que ela
não é tão terrível como temíamos, pois, afinal de contas, nada temos a perder além de nossa pronúncia. Fim do capítulo 13, fim do livro George Orwell, O Caminho para Wigan Pier. Obrigado a todos os inscritos do canal. Se está gostando do nosso trabalho até aqui, por favor, deixem seu like e ajude o nosso canal a crescer. Clicando no ícone de se inscrever, você estará ajudando e fazendo a história desse canal e fazendo o canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Conto com vocês, meus amigos. Um forte abraço e até o próximo livro. Tchau, tchau.